Obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez me reunir com a comunidade petiana, né, basicamente aqui do estado do Rio de Janeiro, pelas presenças que estão aqui. Eu queria começar com duas frases, uma que até eu vou pegar a partir da exposição do representante do CA, que é o seguinte: o PET da GE é a UFRJ. Tá? Assim como o PET da UFRJ deveria talvez ser a Maré, o PET da GE é a UFRJ. E a segunda frase é a seguinte: nenhum projeto pode ser considerado bem sucedido se ele não se generalizar. E esse é o risco, na verdade, que o PET corre, talvez até as crises pelas quais ele passou foi fruto disso, porque ele não se disseminou pela universidade, então não teve uma força, né, de massa para se contrapor a todas as tentativas que já aconteceram de acabar com o PET ou alterar a sua característica ou intervir nele da maneira como vem sendo feito. Eu, como já o professor Luiz Eduardo preveniu, eu não sou do PET, mas eu uso a filosofia da educação tutorial nos cursos que eu venho ministrando. Eu, durante alguns anos, dei o curso a disciplina de bioestatística para alunos da farmácia, para alunos de nutrição e para alunos da enfermagem. E, diante desse desafio, duas, digamos, situações eram claras. Uma delas, porque a gente está falando de universidade de terceiro mundo, enquanto a gente está talvez assim, muito sofisticado na nossa metodologia, nas nossas ferramentas, essa é a realidade que nós temos. Turmas com 70 alunos ou mais. Isso hoje não é só mais dos cursos básicos, né, de matemática, de física, que eram tipicamente cursos com muitos alunos, mas hoje isso é um problema geral. Em função do Reúne, foram criados novos cursos, foram aumentadas as vagas, e hoje a gente se vê com turmas muito grandes. E o segundo desafio é através da internet. Hoje você, através de vários portais como Coursera, TED, OCW e muitos outros, você tem a possibilidade de assistir cursos com uma produção fantástica, com animação, com vídeo, dado por artistas da comunicação praticamente, por pessoas famosas, pessoas geniais. E quando o aluno compara um curso desses com o curso que ele está tendo numa sala que não tem data show, que está suja, que está as cadeiras quebradas, que o professor tem que berrar, como eu tive em muitas ocasiões nas salas aqui
do subsolo do CCS, que são horrorosas. É um contraste muito grande. Aquele aluno olha aquela aula e vai olhar a aula do Coursera, não há dúvida que ele diz, puxa, é muito melhor o Coursera. Bom, qual foi a estratégia que eu sou meio guerrilheiro, né? Que eu adotei então para tentar cativar e dentro dessa perspectiva, eu não vou pegar um grupinho de alunos isolado e fazer um projeto, arrumar um dinheiro, essa coisa. Não, o que tem que funcionar para todos. E a minha ideia foi partir para o uso de uma plataforma na internet, baseada em blogs. Então a gente criou esse blog, que é o Bioestácio FRJ, e o foco do curso foi desenvolver com a turma, dividida em grupos, 20, 30 projetos diferentes, ligados a temas da área da saúde, onde eles iam usar ferramentas da estatística para aprofundar o conhecimento sobre aqueles temas. E esse processo foi bastante interessante, porque eu sugeri alguns temas, mas os alunos eram absolutamente livres para sugerir temas, e isso aconteceu bastante. Claro que a gente fazia uma certa discussão sobre os temas, isso durava às vezes um mês, porque o projeto era apresentado ao final, né, da disciplina, e é claro que haviam aulas com fundamentos teóricos, para o pessoal saber o que é média, o que é variância, enfim, as ferramentas básicas, né, da estatística. E um detalhe, esse projeto teria que ser apresentado em HTML, ou seja, sob a forma de um blog, porque eu acho que essa é hoje a maneira moderna de você apresentar os seus resultados, porque você tem tanta parte de texto, você tem a parte de imagem, você tem a parte de áudio, você tem a parte de filme, você tem a parte interativa, você pode colocar um fórum, você pode abrir para comentários, né? Então, hoje é a ferramenta, ela publiciza, porque quantos de nós recolhemos trabalhos de alunos que fica só entre o professor e o aluno? Então, aqueles trabalhos passavam a ser de conhecimento de toda a turma, inclusive dava transparência na questão de notas, e também a nível do curso, a nível da própria comunidade acadêmica ou externa, porque o próprio aluno ele se carregava de divulgar o link do projeto dele. Esse é o projeto que eu fiz. E isso dava, esse blog, ele tinha no final de um ano mais de 20 mil acessos, né? A minha última experiência de bioestatística foi no período 1 de 2011. Depois eu não ministrei mais, eu estou hoje trabalhando no Estudo de Geociências, com a mesma metodologia. Então, por exemplo, aqui é uma lista de blogs, então você tem temas que foram escolhidos, por exemplo, gravidez da adolescência, automedicação, dengue, morbidade hospitalar, raiva. Muitos desses temas foram sugeridos pelos grupos, muitos estavam fazendo estágio, então pegando informações dos próprios locais de estágio, uns em hospitais, outros em clínicas, outros dentro da própria universidade. Aqui eu selecionei um deles, só porque eu não queria realmente fazer uma apresentação muito longa, né? Foi a questão da automedicação. E interessante que esse tema, né, que é um tema, uma prática muito comum no Brasil, o grupo ele fez as entrevistas para avaliar essa questão da automedicação. Ela fez as entrevistas com os alunos da farmácia, da faculdade de farmácia, né? E aí desenvolveram, aqui estou só resumindo algumas coisas, então você poderia imaginar que os alunos da farmácia não praticam automedicação, claro, né? Eles, aprenderam que isso não é bom, mas não é bem isso, né? Você tem 70% praticava automedicação. Como que essa automedicação, será que era o médico, o professor? Não, era a família, o amigo, prescrições anteriores, a publicidade, então não tinha nada a ver. Não, eu vou procurar o meu orientador, eu vou procurar o meu professor. Não, ele é como a gente faz esse processo. Sim, Luiz Eduardo. Eu queria fazer um comentário aqui no meio que eu acho que vai ajudar. A gente vinha conversando sobre isso faz tempo, a partir da experiência que a gente desenvolvia na bromatologia em saúde.
E eu dizia para o Luiz Paulo, que eu conheço da internet, a gente se conheceu na internet em fórum de professores, e eu gostava muito do que ele escrevia, acho brilhante o que ele escreve sobre a universidade, acho um dos maiores pensadores que tem aqui na UFRJ, não é? Eu teimoso ele, mas como pensador ele é um cara brilhante, como escreve melhor que eu, né? Eu aprecio, e conversava muito com ele sobre isso. Eu falava para ele, Luiz Paulo, eu já fiz várias disciplinas de estatística, nunca aprendi nada. O curso de estatística é aquele que coloca para fazer crédito e ninguém sai sabendo nada. É se aquilo que o Brian falou e o Odilon, e se o curso de farmácia devia ser mais reflexivo, eles colocam uma disciplina sobre reflexibilidade. O curso continua igual. A reflexibilidade é mal dada e ainda é eletiva, entendeu? Então, é isso. Então, disse Luiz Paulo, por que... Tenta ver esse modelo, tudo que ele fez é mérito dele, Eu acho que ele criou um outro modelo diferente do nosso e com muitas coisas até melhores, não é? Então ele fez mais ou menos o que a gente vinha fazendo na bromatologia. Em vez de dar aula de estatística, todos aqueles conceitos e fundamentos, ele falou, não, cada aluno vai escolher um tema e vai desenvolver esse tema ao longo do semestre. E à medida que o semestre vai andando, eu vou ensinando o que é média, o que é mediana, o que é Q quadrado, o que é teste de Student. Eu vou ensinando isso, mas não vai cair na prova. Isso daí vocês vão usar no trabalho que estão fazendo. Então isso que ele está dizendo aqui não são os trabalhos que os alunos fizeram. Ou seja, isso é a educação tutorial. Para todos. Extensão, porque está no blog. Pesquisa, porque a pesquisa original não é publicável em revista Qualizar. É a pesquisa orientada para aluno de graduação, é pesquisa para profissionais farmacêuticos. Eles vão precisar dessa estatística como graduados. É pesquisa, é extensão convergindo para ensino, que é o que o Luiz Paulo já falou, mas eu queria enfatizar, até agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu agradeço aí os comentários exagerados sobre a minha pessoa, mas tudo bem, é sempre bom ser agradado, mas não levem muito em conta. Então, retomando aqui a análise desses trabalhos, por exemplo, o que influenciava a automedicação, eu até me peguei fazendo isso, comecei a ter uma crise de hipertensão, fui perguntar para o meu vizinho que tomava remédio para hipertensão, qual era o remédio que ele tomava, que eu ia tomar igual. Só depois é que eu fui ao médico, né? Então a gente faz muito isso, procurar amigos, família, o que é que você usa, né? Os motivos que levam à automedicação, né? Por exemplo, os efeitos colaterais, ninguém conhecia os efeitos colaterais dos remédios que estavam tomando, né, por automedicação. Então, no próprio processo da pessoa ler esse blog, ela já está se conscientizando, né? À medida que os outros alunos são expostos à apresentação desse trabalho, ou o público em geral lê, ele começa a se identificar, assim como eu comecei. Puxa, eu fiz a mesma coisa com o meu vizinho, né? Eu tomei esse remédio e nem vi os efeitos colaterais, e assim por diante. Outro tema foi a questão da gravidez na adolescência, mas foram mais de 30 temas diferentes. E aqui estão a imagem assim, de alguns alunos. Eu tinha uma turma muito grande, eram 70 alunos, né? Então a vantagem é que surgiram muitos temas. E esse trabalho foi possível porque a gente uniu as ferramentas do ensino à distância com a metodologia da educação tutorial. E aí eu queria terminar, né, com um comentário, que é o seguinte: não dá para você fazer ensino de massa, porque nós estamos diante dessa situação, né? A universidade, o Enem vai ter 7 milhões de candidatos, então a gente está diante de uma situação de ensino de massa. Se você não tiver apoio institucional, tudo que eu fiz apoiado na minha experiência. Eu trabalhei no CEDERJ, trabalhei no Portal da Educação, então eu adquiria alguma experiência em ensino à distância, nas ferramentas de ensino à distância, e na metodologia do ensino à distância, que eu não gosto. Então, a minha frase, né, segunda frase, é que além do apoio institucional que você precisa, eu uni as ferramentas do ensino à distância, as plataformas,
né, os softwares, mas não a metodologia, porque eu considero o ensino à distância uma metodologia de ensino industrial. Na verdade, é uma evolução do ensino programado, da instrução programada, que surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, porque você precisava formar muita gente rapidamente. E o ensino à distância tem essa característica, formar muita gente rapidamente. E os cronogramas, né, do ensino à distância eu acho, exasperantes. Eu tive, inclusive, muito conflito lá no CEDERJ por causa disso. E a perda é gigantesca, a evasão é gigantesca, né, no ensino, na forma como ela é feita. É uma coisa neurotizante. Mas eu me interessei pelas ferramentas. Então, estou pegando as ferramentas, a plataforma, mas trabalhando com a metodologia da educação tutorial. E hoje eu dependo do Google. Eu estou assustadíssimo com a hipótese do Google ser banido da universidade, porque hoje, com essa questão da espionagem, fala-se, né, na interdição do Google dentro das instituições federais. Porque a gente não tem um apoio institucional, eu não tenho uma plataforma que eu possa usar hoje aqui na UFRJ, que seja pública. É claro que tem um grupo lá que tem, um grupo A, grupo B, grupo C, como o Brian e o representante do CA mencionaram, mas ela não tá generalizada. E é o que eu volto então a dizer, que nenhum projeto que não possa ser generalizado pode ser chamado de bem-sucedido. Qualquer projeto de modernização do ensino na universidade, ele tem que ser generalizável. Se ele não for generalizável, ele não é bom. Tá? Muito obrigado.